Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Patologia. E hoje vamos estar dando sequência à nossa aula introdutória sobre patologia geral, trazendo aqui, já de forma inicial, uma conceituação, uma definição sobre a patologia. Comigo aqui na tela diz assim, estudo das enfermidades. Patologia é o estudo das enfermidades, das doenças. É o estudo dos processos que envolvem alterações bioquímicas, estruturais e funcionais em nível celular, tecidual ou orgânico, que estão relacionados com o desenvolvimento de uma doença. Bem, nós, de forma didática, uma divisão didática, podemos dividir a patologia em patologia geral e patologia especial, ou também denominamos de patologia de órgãos e sistemas. Desejo ressaltar, com as senhoras e senhores que me acompanham, que a patologia é uma disciplina dentro dos cursos da área de saúde, mas também é uma área de atuação. Dentro desse raciocínio, patologia é o ramo da ciência médica que estuda as alterações morfológicas e fisiológicas dos estados de saúde. Do grego, patos, sofrimento, doença, logos, logia, estudo. Comigo aqui na tela, então, como nós acabamos de categorizar patologia, de conceituar a patologia como estudo dos processos que envolvem as alterações bioquímicas, estruturais e funcionais a nível de célula, tecido e órgão, que estão relacionados com o desenvolvimento de uma doença, trago aqui para os senhores só para sair do abstrato e vir para o concreto, os senhores observarem a composição química de uma célula. Então, nós temos água, sais minerais, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, e dentro dessas proteínas, e dentro desse raciocínio, de alguma maneira, eu sofro uma alteração a nível bioquímica, a nível de célula, tá? Bem, eu gostaria de pontuar com os senhores também, quando nós discutimos alterações bioquímicas, e agora eu quero trazer só um raciocínio sobre alterações estruturais. Gostaria que os senhores entendessem que diversos aspectos, alguns aspectos, devem ser considerados antes de classificarmos uma lâmina, um esfregaço, né, uma amostra com células, como positivo para, por exemplo, para a malignidade. Então, dentro desse raciocínio que a patologia estuda as alterações bioquímicas, estruturais e funcionais a nível de célula, tecido e órgão que estão relacionados com o desenvolvimento de uma doença. Então, por exemplo, eu retirei, certo? Eu trouxe até o laboratório uma amostra, uma lâmina, um esfregaço, certo? Apresentando células. Quando é que eu considero estas células positivas para a malignidade, né? Então, só para conceituar, a citologia, um dos possíveis métodos de diagnóstico de patologias, contribui para o reconhecimento e avaliação da intensidade dos processos inflamatórios, em certos casos, estabelecendo a natureza do agente causal. As causas dos processos inflamatórios são inúmeras e compreendem, por exemplo, trauma, substâncias tóxicas, diminuição e interrupção de fluxo sanguíneo, agentes físicos, como calor e radiação, além de micro-organismos e patógenos. Então, dentro desse raciocínio, que a patologia estuda o quê? Os processos que envolvem alterações bioquímicas, estruturais e funcionais a nível de célula. Junto um monte de célula, nós temos um tecido. Juntamos tecidos, nós temos órgãos, né? A nível de célula, tecido e órgão, que estão relacionados com o desenvolvimento de uma doença. Ainda gostaria de pontuar que diversos aspectos têm que ser observados, antes de considerar um esfregaço, uma lâmina positiva para a malignidade, certo? Estamos discutindo alterações bioquímicas e estruturais, que vão desencadear, que vão desdobrar lá na frente num processo patológico. Comigo aqui na tela diz assim, presença de anormalidades em mais de uma célula. Então, você está observando o esfregaço? Tem que haver a presença de anormalidades em mais de uma célula. Presença de várias características de malignidade em cada célula anormal. Então, eu tenho células anormais? Sim. Então, eu tenho que ter características de malignidade em cada uma dessas células. Anormalidades em células bem preservadas, com citoplasma íntegro. Às vezes, na hora da coleta, eu fiz uma coleta inadequada, eu fixei esse material de forma inadequada, eu preservei esse material de forma inadequada, e isso não deve ser confundido com malignidade. E também, como o último item dessa lâmina, observar anormalidades detectadas e comparadas com a estrutura de células normais do mesmo tipo na vizinhança. Tá? Então, realmente eu tenho células alteradas aqui, compare com células que estão normais. Ainda dentro desse raciocínio de alterações estruturais, devemos observar núcleo, cromatina e citoplasma. O núcleo observando tamanho, formato, número de núcleos, observar a cromatina, sua conformação, observar o citoplasma, né, o tamanho, formato, coloração. Então, nós estamos discutindo alterações bioquímicas, discutimos alterações estruturais e agora, por exemplo, algumas alterações funcionais, porque a patologia
me perdoem a redundância, a definimos, a conceituamos, a categorizamos como o estudo dos processos que envolvem alterações bioquímicas, estruturais e funcionais em nível de célula, tecido e órgão que estão relacionados com o desenvolvimento da doença. Então, já observamos algumas alterações bioquímicas, estruturais, e agora eu vou pontuar com vocês algumas alterações funcionais que podem desdobrar lá na frente, por exemplo, em patologias. Então, por exemplo, eu posso estar tendo um processo inflamatório, que os senhores já devem ter observado em alguns conceitos lá no ensino médio sobre imunologia e também durante o transcorrer do seu curso de ensino superior, mas eu posso estar tendo um processo inflamatório dentro daquele contexto dos eventos vasculares e dos eventos celulares que acontecem quando eu tenho o desdobramento de um processo inflamatório. Eu posso estar tendo não somente um processo inflamatório, mas um processo infeccioso. Eu posso estar tendo o que nós até vamos estudar aqui dentro desse curso de patologia, adaptações celulares, né? Posso estar tendo novos crescimentos benignos, malignos, locais ou invasivos, né? E também eu gostaria de pontuar com os senhores que dentro desse contexto de adaptações, né? Observar o local, o tecido que ocorrem os novos crescimentos e suas categorizações, classificações e nomenclaturas que atempadamente iremos observar nesse curso. E ainda dentro desse raciocínio de alterações funcionais, podemos ter, por exemplo, a morte celular. Temos diversos tipos de morte celular, estudaremos mais a fundo a necrose e a apoptose. A necrose, uma morte celular com comprometimento do tecido adjacente, um derramamento do conteúdo intracelular para o extra, e a apoptose já não, uma morte celular programada, não é? Bem, avançando comigo, ainda dentro desse raciocínio didático, nós podemos dividir, né, a patologia geral em 4 blocos, né? Então, dentro da patologia, teremos alterações que serão celulares, eu posso ter uma inflamação e reparo, eu vou ter alterações que vão desdobrar em distúrbios vasculares e também posso ter os novos crescimentos, ou seja, neoplasias. Bem, então, acabei de pontuar com vocês que dentro de uma patologia, eu posso ter alterações a nível de célula, eu posso ter como desdobramento a inflamação e reparo, distúrbios vasculares e neoplasias. Bem, quais são as fases? Eu quero categorizar uma patologia, uma determinada patologia. Dengue, HIV, Covid-19, um melanoma. Eu quero categorizar uma patologia. Bem, também de forma didática, nós podemos dizer que uma patologia vão ter estes 4 desdobramentos. Eu vou ter a etiologia, patogenia, alterações morfológicas e desordens funcionais e as manifestações clínicas, tá? Então, basicamente, seria dentro desse raciocínio, certo? Etiologia, patogenia, alterações morfológicas e desordens funcionais e as manifestações clínicas. Etiologia, basicamente, é o agente etiológico. Não é possível classificar em uma etiologia, né? Em genético adquirida, um agente único ou múltiplos, né? E entendendo que existem agentes que estão ligados às abrangências de exposição do indivíduo, por exemplo, um agente etiológico, um câncer de pele, o agente etiológico, o sol, a exposição sem algum tipo de proteção física ou um protetor químico, né? Por exemplo, e eu passo a desenvolver um câncer de pele. Então, um agente etiológico, tá? Um câncer de pulmão, por exemplo, qual é o agente etiológico? Às vezes é o cigarro, os particulados do cigarro, tá? Então, de alguma maneira, eu tenho a etiologia. Ela pode ser única na patologia e eu posso ter vários agentes que estão contribuindo para aquela patologia, né? E o padrão de resposta também do indivíduo. Às vezes uma pessoa, por exemplo, fica exposta ao sol por um determinado momento e não apresenta um câncer de pele, e um outro indivíduo fica exposto àquele mesmo volume de exposição solar e passa a desenvolver um câncer de pele. Então, também depende do padrão de resposta. Então, eu vou ter a etiologia, o agente etiológico dentro de uma patologia, vou ter a patogenia, ou seja, a fisiopatologia. Tá? É importante entender que, a grosso modo, para a gente trabalhar dentro de uma patologia, ou a gente elimina, dá um jeito de eliminar, evitar o agente etiológico, ou a gente trabalha na fisiopatologia, né? Então, eu coloquei aqui, ou elimino o agente etiológico ou atuo sobre a patogenia. Senão, você vai ficar tratando as alterações morfológicas, desordens funcionais e as manifestações clínicas. Aí eu estou com dor, essa patologia me produz dor. Você vai administrar na pessoa um analgésico, tá?
Se você não atuar sobre o agente etiológico ou sobre a fisiopatologia, você vai ficar tratando os sintomas, né? Os sinais e os sintomas, tá? Então, agente etiológico, etiologia, patogenia, alterações morfológicas e desordens funcionais. Então, é importante categorizar a patogenia, né? Por quê? Porque a classificação nos permite o quê? Observar, por exemplo, quanto o seu grau de avanço, a farmacologia a ser utilizada, a dosagem de medicamento a ser utilizada. Então, entender esse raciocínio que nós vamos tentando elucidar o agente etiológico, qual que é a fisiopatologia, tentando atuar aí, e também, dentro desse contexto, quando eu categorizo, quando eu classifico essa patologia, eu consigo fazer o manejo dela de uma forma mais adequada, dentro desse raciocínio das manifestações clínicas, que seria o quarto item pontuado aqui nesta lâmina. A evolução dela, né? Então, por exemplo, eu estou evoluindo para cura, para cronificação, para complicações, evoluiu para o óbito, né? E também lembrando que dentro desse contexto das manifestações clínicas, eu tenho o período prodrômico, ou seja, sucede o período de incubação e apresenta sinais e sintomas inespecíficos, o que muitas vezes dificulta o diagnóstico neste período. Por exemplo, às vezes a pessoa está com uma patologia, tosse, um pouquinho de febre, um pouquinho de mal-estar, é uma síndrome gripal, é o Covid-19, muitas vezes, é o H1N1, então muitas vezes tem esse período aí com alguns sinais e sintomas inespecíficos. Tá? Aqui eu coloquei, eu vou deixar um pouquinho mais para frente para discutir com vocês, por exemplo, doenças do sistema cardiovascular. Né? Então, muitas vezes, uma doença do sistema cardiovascular, vou aprofundar um pouquinho em nossos próximos encontros, mas só para a gente raciocinar, por exemplo, eu tenho uma determinada doença que atua no meu sistema cardiovascular, qual é o agente etiológico? Qual é a patogenia? Qual é a fisiopatologia dela? O que ela está produzindo? Aumentou a minha pressão? Ela está produzindo um estreitamento da luz dos vasos? Quais são as alterações morfológicas e desordens funcionais? Está fazendo meu coração bombear o sangue de uma maneira mais intensa? Ele está produzindo uma hipertrofia? As manifestações clínicas, eu sinto dor, eu sinto cansaço, eu me sinto ofegante. Nós vamos discutindo, então, dentro dessas divisões de uma patologia, a etiologia, o agente etiológico, patogenia, as alterações morfológicas e desordens funcionais e as manifestações clínicas. Bem, o curso de uma enfermidade, tá? A topografia dela ela pode se apresentar bem delimitada, local, difusa, disseminada, sistêmica, por exemplo, HIV, ou generalizada, difundida por todo o organismo, por exemplo, uma septicemia, tá? Dentro desse raciocínio ainda da conceituação, da definição de patologia, a patologia especial, comigo aqui na tela embaixo, nesse slide, o estudo das características de cada doença, de acordo com o quê? Com o órgão e sistema acometido. De uma forma didática, então, a patologia geral estuda as alterações, os processos que envolvem as alterações bioquímicas, estruturais e funcionais a nível de célula, tecido e órgão, que estão relacionados com o desenvolvimento da doença de uma forma geral, e a patologia especial em determinados órgãos. Eu só queria que os senhores acompanhassem comigo aqui conceitos fundamentais em patologia. No item 1, todas as formas de lesão começam por alterações moleculares ou estruturais nas células. 2, conceito estabelecido por Rudolf Virchow, o pai da patologia moderna ainda no século XIX. Aqui um slide conceituando para os senhores o que é a patologia molecular, um avanço que tivemos no diagnóstico, né, dessas alterações bioquímicas, estruturais e funcionais. Então, aqui uma história, contando a história da patologia, tivemos na Idade Antiga, o final da Idade Média, a fase humoral, né? O mecanismo da origem das doenças era explicado nessa fase pelo desequilíbrio de humores. Os humores eram considerados os líquidos do corpo, em particular água, sangue e a linfa. Passamos essa parte, esse espaço da fase humoral, avançamos para a fase orgânica, né? Nessa época, há o predomínio da observação dos órgãos do corpo, feita principalmente às custas das atividades de necrópsia. Depois avançamos para a fase tecidual. A fase tecidual século XVI e XVIII. A fase tecidual enfatiza a estrutura e a organização dos tecidos. É nesse período que se iniciam os primeiros estudos sobre as alterações morfológicas teciduais e suas relações com os desequilíbrios funcionais. Depois avançamos no século XIX para a fase celular. Então, os senhores e senhoras que me acompanham neste vídeo vão observando que nós fomos avançando, certo? Hoje definimos patologia como estudo dos processos que envolvem as alterações bioquímicas, estruturais e funcionais a nível de célula, tecido e órgão, que estão relacionados com o desenvolvimento da doença.
Mas nós viemos caminhando para conseguir fazer esse diagnóstico a nível de célula, tecido e órgão, tá? Então, viemos avançando, século XIX, a fase celular, depois a fase ultracelular do século XX, né? A fase ultracelular é a fase atual do pensamento conceitual sobre a patologia, envolvendo conceitos sobre biologia molecular e sobre as organelas celulares. Bem, comigo aqui na tela, diagnóstico e prognóstico. O que é diagnosticar? Identificar sinais e sintomas de uma doença. O que é um prognóstico? Uma previsão. Então, foi diagnosticada com câncer. Qual que é o prognóstico? Qual que é a previsão, certo? Quais são os desdobramentos desta patologia lá na frente, tá? Então, uma previsão baseada em conhecimento técnico científico de uma doença. Nós temos, por exemplo, o diagnóstico médico, que eu coloquei aqui para os senhores, recolher e analisar dados para avaliar problemas de diferentes naturezas na busca de conclusões, na busca por um diagnóstico. Por exemplo, dessa mesma maneira, o diagnóstico odontológico, por exemplo, certo? O diagnóstico, ainda dentro desse raciocínio do diagnóstico médico. Diferentes especialidades fazem diagnóstico. Por inúmeras vezes, a precocidade do diagnóstico é fundamental. Fazer ele atempadamente é vida, certo? Alguns cânceres, se descoberto, por exemplo, em janeiro, o prognóstico é um. Eu atrasei 6 meses para descobri-lo e descobri em junho. O prognóstico é outro. O tratamento, a evolução da doença é outro. Por diversas vezes são realizados tratamentos necessários, cirúrgicos, ou com medicamentos ou suplementos e outros. Por exemplo, peguei aqui um exemplo de uma história real sobre esclerose lateral amiotrófica, ela, tá? Então, erros no diagnóstico. Então, peguei um vídeo de um médico pontuando sobre o quê? Sobre erros que fizeram até esse paciente com esclerose lateral amiotrófica chegar até ele. Então, esse profissional pontuou o quê? Disseram que ele tinha uma disfunção de prótese dentária, tiraram alguns dentes, porque ele estava fazendo alguns relatos, né, de sinais e sintomas que ele estava apresentando. Disseram que era hérnia de disco, submeteram ele a vários exames, disseram que era Parkinson, refluxo e realização de endoscopia, e além do retardo do diagnóstico correto, ou seja, ele perdeu muito tempo para tratar de uma forma adequada a esclerose lateral amiotrófica, além de toda a despesa financeira e do desgaste do organismo desse paciente, tá? Então, quando vamos fazer o diagnóstico, estamos pensando num diagnóstico clínico e laboratorial. Dentro desse raciocínio, para fazer um diagnóstico de uma patologia, nós vamos fazer coleta de dados, palpação, exame físico, tá? E no diagnóstico laboratorial, vamos fazer a coleta de secreções, de fluidos, exames de imagem não invasivos, exame de imagens invasivos, certo? E ainda, como acabamos de pontuar, podemos realizar a citologia, certo? Que eu acabei de pontuar com os senhores algumas lâminas atrás, sobre a importância, muitas vezes, de fazer uma lâmina sobre aquele material que o senhor retirou de determinado local, ou que o paciente trouxe para você, fazer trazer um laudo, certo? Fazer um levantamento do que realmente do que está presente naquele material, do que está presente naquele tecido. Ainda dentro desse raciocínio do diagnóstico, eu só gostaria de pontuar que a Associação Norte-Americana de Diagnóstico de Enfermagem, né, NANDA, desenvolveu um sistema de classificação dos diagnósticos, né? Então, por exemplo, dentro desse raciocínio do diagnóstico da enfermagem, eles não realizam o diagnóstico da patologia, mas sim das respostas do paciente àquela patologia, àquela condição de vida. Então, podemos utilizar o NANDA, né, para fazer essa taxonomia, essa classificação. Eu trouxe aqui só para os senhores estarem acompanhando, por exemplo, um profissional da área de enfermagem fazendo o diagnóstico, como eu pontuei as slides anteriores, não da patologia, mas sim do que está acontecendo, dos desdobramentos daquela doença, daquela patologia, durante a permanência desse paciente ali no ambiente hospitalar, por exemplo, né? Então, nutrição, volume de líquidos deficiente, a deglutição está prejudicada, eliminação e troca de gás prejudicada, e ele vai categorizando, vai trazendo esta avaliação do paciente que ali está, né? Prognóstico, então, né? Essa previsão dos desdobramentos da doença. São utilizados modelos estatísticos e matemáticos aplicados a grandes grupos, né? E diante disso é realizada uma suposição sobre processos e resultados futuros baseado nas condições presentes vigentes, assim como nas possibilidades terapêuticas do paciente. Fatores que influenciam no prognóstico, então, conhecimento médico sobre aquela patologia, acabei de pontuar com vocês lá a esclerose lateral amiotrófica, ela, né? Então, muitas vezes a pessoa faz o diagnóstico errado e, consequentemente, temos um prognóstico daí prejudicado, né? Condições do local de tratamento, tem tecnologia para fazer esse diagnóstico, esse prognóstico? A pessoa tem
tem condições também de investir, então recursos disponíveis para o tratamento, né? O paciente está entrando de uma forma particular, ou por um convênio, ou pelo SUS, então tudo isso influencia no diagnóstico e, consequentemente, no prognóstico, né? Ainda dentro desse raciocínio do prognóstico, fatores que influenciam no prognóstico. A idade, então, muitas vezes a idade tem um desdobramento diferenciado naquela patologia. Por exemplo, estamos vivendo a pandemia do Covid-19 a nível mundial, em particular no Brasil, e creio que também são números a nível mundial. As pessoas idosas têm um acometimento mais sério quando infectadas, quando passam por esta patologia, o Covid-19, né? Então, a idade reflete diretamente na evolução da doença. O sexo, composição corporal, nutrição e peso, perfil lipídico, certo? Ainda dentro desse raciocínio de prognóstico, fatores que influenciam no prognóstico. Rapidez na realização do diagnóstico correto, fatores que podem ser limitantes. Por exemplo, não estou dizendo que concordo ou discordo, só estou trazendo a informação para vocês. Tem certas pessoas de algumas religiões que não concordam com a transfusão sanguínea. Por exemplo, tem pessoas que não aceitam que seja feita a traqueostomia nela, e aquele procedimento cirúrgico vai necessitar, por exemplo, talvez de uma traqueostomia, e ela não aceita que seja feito. A vida dela poderia ter sido salva se fosse feita uma traqueostomia. Como é um fator limitante, ela não aceita. Como desdobramento, muitas vezes o paciente vem a óbito, tá? Aqui eu só quero pontuar com vocês a respeito de cuidados paliativos, porque muitas vezes eu vou discutir com vocês um pouco sobre oncologia, sobre o câncer, né? E muitas vezes o médico diz assim, mas o profissional que está fazendo o diagnóstico, não existe cura, não existe um curso para a cura, mas a pessoa, durante o tempo que ela viver, ela pode viver bem, ela pode viver legal, né? Então, cuidado paliativo é a abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, né? Aqui algumas frases interessantes. Eu gosto muito dessa à esquerda. A morte é um dia que vale a pena viver. Do lado direito da sua tela, o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Então, dentro desse raciocínio, devemos pensar e cada vez mais abrir nossa mente para oferecer aos nossos pacientes, aos seus amigos, muitas vezes a familiares, os cuidados paliativos de uma forma adequada. Comigo aqui na tela, qual é a diferença entre sinais e sintomas? Pontuamos sobre sinais e sintomas e qual é a diferença? O que são sinais e o que são sintomas? Sinais, qualquer manifestação que possa ser percebida pelos sentidos do observador ou detectada por aparelho. Febre, você pode colocar um termômetro e observar febre, manchas, vermelhidão, odor, você pode perceber. Tá? E sintoma, manifestação subjetiva, ou seja, dependente do relato do paciente, para que o observador tome conhecimento. Os senhores já tiveram a oportunidade de estar no consultório odontológico, o dentista volta e meia está fazendo um procedimento na sua boca e ele pergunta, está doendo, está doendo, está doendo. Ele não tem como medir ali, isso é um sintoma, tá? Ele não tem como verificar. Lógico que tem escalas da dor, e atempadamente iremos observar quando fizermos o estudo do tema dor e inflamação, mas a princípio entendemos como um sintoma, né? Bem, qual é o grande problema dentro da patologia? Muitas manifestações são semelhantes dentro de uma patologia como em outra. Por exemplo, a síndrome gripal e também o Covid-19 possuem sintomas iniciais muito semelhantes. É lógico que no Covid-19 agora nós estamos observando que muitos dos pacientes apresentam a perda do paladar e do olfato, né? A anosmia de Geusia, mas muitos dos sintomas iniciais são os mesmos de outras patologias. Comigo aqui na tela, quais são as causas da doença, né? Uma causa ou várias. Então, uma patologia, como eu pontuei com os senhores de forma inicial, ela pode ter um agente etiológico único ou vários, né? E aí, muitas vezes, fica mais fácil ou mais complexo de fechar o diagnóstico daquela doença. Dentro desse raciocínio, trago aqui com vocês o conceito de saúde e doença. Então, saúde não é apenas a ausência de doença, e doença é falta ou perturbação da saúde, né? Então, é um conceito mais amplo. A saúde, né, pela Organização Mundial de Saúde, é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. Saúde, no Aurélio, é o estado do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal. Bem, aqui um slide mostrando que a saúde abarca conceitos sociais, física, emocional, espiritual e intelectual. Ainda dentro desse raciocínio,
Doença, alteração de forma e de função não compensada de uma célula, de um órgão, de um sistema, de um indivíduo, de uma população e, finalmente, de uma sociedade. Já um estado de saúde é definido pela OMS como sendo o bem-estar físico, mental e social do homem. Bem, vamos estar discutindo um pouquinho sobre saúde pública, né, agora, e eu gostaria só de pontuar com os senhores, esse slide proposital aqui, já estamos caminhando para o final desse nosso encontro, dessa aula, avanços que nos acrescentaram décadas de vida. Um deles, o desenvolvimento da saúde pública, que eu vou falar um pouquinho agora sobre John Snow, já na sequência. Um outro avanço que nos trouxeram, que acrescentou à humanidade décadas de vida, a descoberta dos antibióticos, dos antimicrobianos. E também um outro evento que acrescentou décadas de vida, o advento da vacina. Estamos vivendo isso agora, estão chegando as vacinas. Coloquei alguns exemplos para os senhores saberem, para os senhores estarem a par, estarem cada vez mais bem informados sobre o tema vacinas, né? Então, quando falamos de imunização, nós podemos ter a imunização passiva, ou seja, pronta, transferência direta de anticorpos, e podemos ter a imunização ativa, ou seja, a busca por resposta humoral e celular do nosso organismo, né? Então, quais são os principais tipos de vacina, em particular, por exemplo, que está chegando agora do Covid-19? Eu tenho vacinas feitas com vírus inativo ou atenuada, né? Que é a vacina do Butantan, né? Que está chegando aí para nós, inativo ou atenuado. Nós temos vacinas feitas de partes virais, de partículas virais. Nós temos vacinas de vetores virais recombinantes, em particular utilizado o adenovírus, e temos vacinas produzidas com RNA mensageiro, envoltos por aparatos farmacêuticos, né? Como, por exemplo, um lipossoma. Ainda dentro desse raciocínio, como eu pontuei, de situações que nos trouxeram décadas de vida, a história, né, da saúde pública, desse avanço de tratar água, de esgoto, água encanada. Então, todo esse raciocínio nos acrescentaram décadas de vida, né? Dentro desse raciocínio, John Snow, meados do século XIX, desenvolve e aplica o método epidemiológico no estudo da cólera. Desprendeu da medicina individual, teve a visão da doença na população. Doença tendo como origem apenas no agente etiológico, que é o que nós estamos discutindo em particular, estamos vivendo esse raciocínio e esperando a chegada das nossas vacinas, né? Já começaram a ser produzidas, mas não na escala que necessitamos, não para atender a demanda mundial, né? Ainda fatores determinantes da doença, são fatores endógenos e exógenos, né? Fatores determinantes que no quadro geral endógenos, que no quadro geral da ecologia da doença são inerentes ao organismo, estabelecem a receptividade do indivíduo, e exógenos, fatores determinantes que dizem respeito ao ambiente, né? Ainda dentro desse raciocínio, do raciocínio da epidemiologia, né? Da saúde pública, epidemiologia, portanto, o estudo de alguma coisa que aflige, que afeta a população. Definições de epidemiologia: a epidemiologia é o campo da ciência médica preocupada com o interrelacionamento de vários fatores e condições que determinam a frequência e a distribuição de um processo infeccioso, de uma doença ou um estado fisiológico em uma comunidade humana. Aqui ainda desdobramentos da epidemiologia, que é esse raciocínio de tratar o todo, né, de se observar o todo como um todo. Aqui eu estou pontuando com vocês conceito de saúde e doença, fatores que influenciam a doença, fatores biológicos, psicológicos, socioculturais, por exemplo, biológicos, predisposição genética, psicológicos, certo? Reações emocionais, processos cognitivos, né? Fatores socioculturais, presença, por exemplo, de outras pessoas, expectativa da sociedade do meio cultural, influência do círculo familiar. E aqui eu creio que nós estamos terminando a nossa aula. Eu trago um slide. Por que tratar as pessoas e depois enviá-las novamente para as condições de vida que as fizeram adoecer? Eu entendo que nessa aula inicial de patologia geral, nós estamos municiando, trazendo a vocês diversas informações que vão proporcionar aos senhores e senhoras, aos nossos futuros profissionais da área de saúde, desde já, a intervirem, a atuarem em processos patológicos que podem receber a nossa intervenção humana e aí, dentro desse contexto, mudar o curso de determinadas doenças. Eu quero agradecer a você, pedir desculpa porque eu creio que esse vídeo se alongou um pouquinho, mas se necessário o senhor vai pausando, vocês vão pausando ele e assistindo a seu tempo, né?
e agradecer a sua companhia até aqui. Muito obrigado e até mais.